Paz do Senhor, irmãos que estão aqui. Vamos colocar em pé, amados. Queremos agradecer a Deus, vocês que estão conosco, e as pessoas que estão nos assistindo. Você é nosso amigo do Face, obrigado. Deus abençoe sua vida. Eu peço uma gentileza que você compartilhe esse link com sua casa, com seus amigos. E a igreja que está nos assistindo em casa, você também possa fazer o mesmo. Nós queremos celebrar neste sábado, falar algo sobre muito importante para nós, o que Jesus fez por nós. Antes de nós louvarmos o Senhor, e antes de orarmos mesmo, eu quero convidar você para abrir seu coração, e nesse momento que, essa semana que antecede o dia que comemoramos o Natal, nascimento de Jesus, o mundo praticamente, grande parte dele, a cristandade, para celebrar Jesus, seu nascimento, comemorar o aniversário de Jesus. Ele vive, ele não está morto, ele está vivo. Nós queremos celebrar Jesus, e essa é uma semana que nós queremos começar com você, falando sobre Jesus, e o que ele significa, e o que ele representa. E eu entendo que Jesus é nossa esperança. Jesus significa esperança, irmãos. E se temos Jesus, temos esperança. A esperança para nós, a esperança para você, a esperança para esse mundo, porque Jesus está vivo. Ele nasceu nesse mundo para fazer algo, para transformar, para realizar algo nessa nação, nessa terra, nesse planeta. E a nossa oração, que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe agora. Nós queremos orar antes de louvarmos o Senhor e pedir que o Senhor abençoe nossa família, nossas casas. Deus abençoe a nossa cidade, nosso país, e que esse avanço dessa pandemia possa recuar, e que Deus possa nos guardar nesses dias, tanta incerteza, tão estranho. Nós podemos ter confiança em Deus, firmar em Deus. Dias que as pessoas estão desistindo de tudo, desistindo de família, desistindo de trabalho, desistindo de economia, desistindo da vida, desistindo de Deus, desistindo de igreja. Eu quero convidar você a ter uma esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele é a esperança da igreja, Ele é a esperança do mundo. E nós vamos orar pedindo a paz do Senhor sobre isso. Senhor Deus e Pai, nós pedimos paz agora. Paz para essa terra, paz para esse mundo. Paz, Senhor, nessa casa, nessa família, neste lar. Paz, Senhor, para nossos irmãos, para esta igreja, para os nossos irmãos em outras igrejas, Deus, que outras denominações, que é a igreja de Cristo, que tenham paz, que possam ter esperança, e que nesses dias de Natal, nesses dias que o mundo para lembrar Natal, a gente possa pensar que a coisa mais importante nesse Natal é manter a esperança de Jesus, que não seja um tempo de consumismo, tempo de materialismo. Deus, nós tivemos esse ano muita experiência triste sobre essa área, para voltarmos para a espiritualidade, para o arrependimento e para o perdão. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor mova agora sobre nossas vidas, nós que estamos aqui, nossos amigos, a igreja que está nos assistindo pela internet, que o Senhor promova agora uma poderosa salvação, e que o Senhor possa colocar nos corações dos teus filhos, das tuas filhas, uma esperança que é Jesus. Deus abençoe, amém, amém. Nós vamos louvar o Senhor. Quero convidar você para adorar Jesus, cheio de esperança, porque Ele que é o nosso Natal. Deus abençoe. Muralhas a me cercar, sei que as derrubará, sei que jamais tu falharás. Um novo tempo vem, a vitória está em ti. Sei que jamais tu falharás. Tu cumprirás tuas promessas, Deus, pois és fiel. Estou em tuas mãos, eu posso confiar que nunca falharás.
eu posso confiar que nunca falhará, nunca falhará. Tu não falha e nunca falhou, por isso a nossa esperança é o Senhor. E mesmo que muralhas me cerquem, eu sei que tu derrubas e preparas um caminho para nós. Muralhas a me cercar, sei que as derrubará, sei que jamais tu falharás. Um novo tempo vem, a vitória está em ti, sei que jamais tu falharás. Tu cumprirás tuas promessas, Deus, pois és fiel. Estou em tuas mãos, eu posso confiar que nunca falharás. Tu cumprirás tuas promessas, Deus, pois és fiel. Estou em tuas mãos, eu posso confiar que nunca falharás, nunca falharás. Eu vi tua mão mover montanhas, eu creio que farás o mesmo outra vez. Abriste o mar para o seu povo, eu creio que farás o mesmo outra vez. Eu vi tua mão mover montanhas, eu creio que outra vez. Abriste o mar para o seu povo, eu creio que farás o mesmo outra vez. 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 Tu cumprirás tuas promessas, Deus, pois és fiel. Estou em tuas mãos, eu posso confiar que nunca falharás. Tu cumprirás tuas promessas, Deus, pois és fiel. Estou em tuas mãos, eu posso confiar que nunca falharás, nunca falharás, nunca falharás. Eu vi tua mão mover montanhas, eu creio que verei o mesmo outra vez. Abriste o mar para o seu
eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, Senhor. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Aleluia. Oh, Senhor, nunca me deixou. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor não deixa mesmo. O Senhor nunca nos deixou. Pai, eu oro agora para que o Senhor possa visitar cada família que está nos ouvindo, pessoas que estão aqui, e que eles tenham certeza que o Senhor não os tem abandonado, que o Senhor não deixou ninguém, pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor não deixou você. E minha oração para que pessoas não te deixem, ó Deus, achando que sem a tua presença é melhor. Deus, livra-nos de achar que podemos vencer sem sua presença e graça, em nome de Jesus. Senhor, fica conosco e abençoa essa palavra na vida e no coração dos meus irmãos, nos nossos amigos que estão nos ouvindo também, e a igreja pela internet. Abençoe em nome de Jesus, amém. Amém, amados, a paz do Senhor. Glória a Deus, poder sentar. Estamos chegando mais uma vez, próxima semana que vem temos o Natal. Eu sei que é uma data muito especial, porque nos remete alegria, festa, celebração, e é isso que eu sinto. Mas tudo isso está na pessoa de Jesus. Não está na comida, não é na bebida, não é no nosso 13º, não é nos recursos que as pessoas, ou férias, ou folga. Tudo isso é muito bom, mas a pessoa de Jesus, ela é mais importante. E eu quero ler com vocês uma passagem lá no livro de Mateus. E eu quero falar nessa noite sobre a esperança do Natal. Eu vou ministrar amanhã sobre Natal, e quarta-feira, que antecede o Natal, nós vamos ter aqui nossa última celebração de Natal, né? Nós vamos ter uma palavra na quarta-feira, vamos ter presença, e também vai ser online. Eu quero convidar você a estar presente conosco, vai ter uma palavra também sobre o Natal. E como nós estamos nesse período de pandemia, nossos cultos são reduzidos, são quase bem espaçados, e eu quero convidar você para saber um pouquinho mais sobre o Natal. Mas a palavra que traz Natal é esperança, amém? Quanto tem esperança aqui? Estamos aqui poucas pessoas, mas nós temos muita esperança, amém? Nós temos muita esperança. Nossa esperança é em Jesus. Esperança não está no homem, não está nas coisas. E esse tempo de pandemia, a gente acabou sentindo muitas coisas. Aqui a gente tinha esperança em coisas erradas. Nós estávamos vivendo esperança em coisas erradas. E nós ficamos sofrendo às vezes. E esses dias eu me peguei repreendendo em nome de Jesus, porque nós começamos a ter esperança em coisas erradas e a gente sofre. Então não adianta você ter esperança em coisa errada. Nossa esperança é Jesus. Natal, como todo mundo sabe, é o nascimento de Jesus. Natal não tem nada a ver com pinheiro,
com bolinha, não tem nada a ver com Papai Noel, São Nicolau, tem a ver com Cristo, tem a ver com Jesus. Foi o nascimento de Jesus, Ele é o presente de Deus para o mundo. Jesus é um presente de Deus para nós, e nós estamos vivendo uma geração, uma sociedade que não sabe dizer obrigado. Quando a gente tem um filho, tem um casamento, pode comer, pode beber, nós temos famílias aí protegidas, nós temos que falar, Senhor, obrigado. Esses dias de pandemia, quantas pessoas perdemos? Quantos, nós aqui, nossa comunidade, meus pastores, nós perdemos aí 4 pastores de referência, que nos pastorearam, que cuidaram de nós. Nós perdemos o pastor Miguel, o pastor Dani Bonilha, agora essa semana perdemos o pastor Francisco, comecinho da pandemia perdemos o pastor Beto de Tatuí, uma pessoa maravilhosa, boníssima, pessoas perto da gente. Eu até brinquei com os irmãos, e esses dias eu falei, e outros pastores, e outros líderes, e outros irmãos também, eu até brinquei, eu acho que o arrebatamento já começou. O arrebatamento não é bem do jeito que a gente imaginou. O arrebatamento não é bem do jeito, a gente vai ter que estudar melhor isso, não é possível. Mas nós temos uma esperança, Jesus é a nossa esperança. Eu sei que as coisas não acabaram, as coisas ainda estão complicadas, e eu quero dizer para vocês, aperte o cinto, segure em Jesus, tenha esperança em Jesus, não abaixe a guarda. O texto de Mateus, eu quero começar com o texto de Mateus, lá no capítulo 1 e o versículo 18, que fala exatamente sobre o nascimento de Jesus, e eu quero falar já do nascimento de Jesus. Quando chega no dia do Natal, todo mundo está preocupado com comida, com bebida, com farofa, com o que vai comer. Irmãos, que pena isso, que pena, que eu vejo às vezes essa correria de presente para lá, Natal para cá, desculpe a minha expressão, mas eu acho tão patético isso, tão fútil. Sem Jesus não há Natal, sem Jesus não há vida, sem Jesus é só morte, não há paz, não há alegria, e nós precisamos voltar para Jesus. A sociedade precisa voltar para Jesus. Não estou falando de uma denominação, não estou falando de uma placa, de uma igreja. Precisa voltar para Jesus, para uma igreja. Você precisa achar uma igreja perto da Bíblia, isso que é importante, que cumpra a Bíblia. Uma igreja para Jesus, não para as pessoas, não para as pessoas, para Jesus, e daí o Senhor opera na vida das pessoas. Capítulo 1, versículo 18, se você está na sua casa, pegue a Bíblia é um livro sagrado, foi escrito por homens, mas inspirado por Deus, e ela vai te abençoar. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, a palavra coabitar é ter um caso, ter um relacionamento sexual, ter um relacionamento com ele, sem encostar-se em José, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la e secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José do sono, fez como ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, não a tocou, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você olhar um pano de fundo aqui, nós estamos começando o livro de Mateus, e o livro de Mateus,
é um livro que começa aqui o segundo mandamento, nós chamamos de novo. Nós temos aqui o segundo mandamento do Senhor, o novo mandamento, que começa com João falando de Jesus, e no texto de Mateus começa com a genealogia, provando que Jesus é de uma linhagem de rei. Mateus apresenta Jesus como rei, e tem uma ideia: quem é o rei? Rei é aquele que vence, rei é aquele que tem poder, rei é aquele que está realmente com riqueza, com força. Assim é Jesus. Mas de uma página para outra, dessa página branca do Antigo Testamento, Primeiro Testamento para o Novo Testamento, nós temos praticamente 400 anos de silêncio profético. 400 anos sem uma palavra, sem um homem se levantar para orar, para chamar o povo para voltar para Deus. E também nós temos mais ou menos o cumprimento de uma profecia de 800 anos, quando Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, o profeta Isaías, 800 anos antes desse acontecimento, falava que uma virgem dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, e ele vai nascer em Belém. Eu não estou falando uma profecia de 80 dias, eu não estou falando de uma profecia de 8 meses, de 8 anos, são 800 anos, exatamente. Então a Bíblia, ela é um livro sagrado, inspirado por Deus, merece a nossa atenção e o nosso respeito, o nosso cumprimento. E eu quero falar com vocês algumas coisas aqui. Nós temos aqui, Jesus foi concebido, segundo o versículo 18, nasceu de Maria, mas ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Não foi José, obra e graça do Espírito Santo. O Senhor veio sobre Maria, e ela ficou grávida de Jesus. Só que nós temos alguns fatos aqui. Eu não quero falar um pouco hoje de Maria, vou deixar para falar um pouquinho de Maria depois, e Jesus, mas eu quero dar uma atenção para José, porque eu vejo que nesses dias eu e você somos o personagem José dessa passagem. Sempre quando temos uma passagem, a gente vê 2 ou 3 personagens, e existe uma moral, existe um conceito para que essa palavra seja aplicada na nossa vida. E eu preciso me encaixar, eu preciso saber quem é o personagem que mais me representa, de quem esse personagem está falando. Então nós estamos falando de Jesus, que é a nossa esperança. O mundo não tinha esperança, mas a esperança era Jesus, porque os judeus aqui estavam escravos, eles estavam na terra que era deles, no trono que tinha sido usurpado pelos romanos, que tinha colocado umas pessoas que eram impuras, pararam com toda a obra de Deus, e eles tinham um chamado, eles tinham uma esperança que Deus fosse restaurar vidas, e que Deus fosse restaurar o governo de Deus. Há uma promessa que Deus vai levantar alguém para assumir o trono de Davi, e seria o Messias. E essa palavra não se cumpriu, porque Jesus não assumiu o trono de Davi. Jesus veio para salvar o mundo, como diz o texto. A segunda vinda de Cristo, que está prestes, aí sim, ele virá para reinar em Israel e sobre toda a terra. Toda a terra. Nós usamos a palavra arrebatamento, usamos muitas palavras que estão um pouquinho fora do contexto de Apocalipse, que estão mais dentro do contexto de Paulo, nas cartas de Tessalonicenses, mas eu queria trazer a palavra bíblica, que até 1800 e quebradinhos era importante. A palavra é parousia. A igreja não estava esperando o arrebatamento, a igreja não estava buscando cair fora, a igreja estava esperando a parousia, que significa presença de Jesus. Eles não estavam pensando, eu vou partir, eu vou cair fora. Eles estavam esperando, o Senhor virá para cumprir sua promessa, reinar sobre o trono de Davi, restaurar Israel e toda a terra. E como Israel falhou no seu primeiro propósito, Deus chama a igreja para fazer parte desse reino com Ele, junto com aqueles que vão reinar em Israel.
cumpriu sua promessa. Então Jesus é a esperança dos judeus, é a esperança dos cristãos, é a esperança do mundo. Eles estão lá orando, né? Esse final agora é o mês de luzes que eles celebram, e eles estão adorando o Senhor. Eu ouvi, postei esses dias, eles cantando Grande é o Senhor em hebraico, que é extraordinário, uma língua que representa muito, cada letra significa algo. Jesus é a esperança do Natal para o mundo. Ele nasceu para trazer esperança para nós. Então nesse versículo nós vemos que Jesus foi concebido em obra e graça do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode gerar vida, pode gerar Jesus em nós. Normalmente Maria, aqui eu não vou falar de Maria no sentido pessoal dela, mas eu quero transliterar, eu quero traduzir, contextualizar, usar aqui uma figura de linguagem, dizendo que toda vez Maria na Bíblia significa igreja, figura da mulher. E Jesus, ele surge da igreja, da Maria. Maria é uma figura da igreja. E sem o Espírito Santo, uma igreja não tem Jesus. Não tem Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo. E quando a gente fala do Espírito Santo, ele faz algo em nós. O Espírito Santo nos leva, a primeira coisa, ao arrependimento. A primeira obra do Espírito Santo em nós é nos convencer do pecado. Porque todos pecaram. Todos estão pecando. Então quando o Espírito Santo vem, ele mostra quem você é, para você parar de cobrar do irmão o que ele faz. Então o Espírito Santo muda, ele é um espelho para nós. E a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não julga você, não critica você, não fica colocando culpa em você, ela se arrepende. O Espírito Santo, ele é uma esperança para que o homem venha para Jesus, para que as pessoas se arrependam. Não é um juiz, não é uma lei, não é a gente dar um estudo bíblico, a pessoa não vai se arrepender. Eu já experimentei isso. E nós temos que orar, porque o Espírito Santo promova nela o arrependimento. E se a pessoa, ela é honesta com o Senhor, se ela entregou a vida para o Senhor, o Espírito Santo vai entrar lá e vai achar um lugar, e essa pessoa vai se arrepender ao Senhor. Então quem produz vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus dentro de Maria. Ela tinha todas as condições. Maria é uma figura singular, santa, perfeita, amada, linda. Deus escolheu ela a dedo. Não tinha muitas mulheres como Maria naquela época. Eu vou dizer algo para vocês. Se tinha, Maria foi a melhor. Mas Jesus só surge nela por causa do Espírito Santo. Você pode ser muito bom, nós podemos ser ótimos, mas sem o Espírito Santo não há o surgimento de Jesus em nós. Não há esperança. Uma característica de que tem Jesus é esperança. Você chega para a pessoa, e a gente já orou por pessoas, e ela fala assim: olha, eu sei que minha vida está no fim, mas eu tenho esperança. Se eu não for restaurado nessa vida, eu serei restaurado na outra. Amém? Às vezes algumas pessoas são curadas, e outras são levadas. E quando alguém morre, a gente fica assim, sentido, por causa da pessoa, sofrimento, e no meio dessa pandemia, tantas famílias que vão passar esse Natal, esse final de ano, sem aquela pessoa querida. Mas para Deus não é triste, para Deus é precioso. A Bíblia diz que precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando um santo morre, quando um cristão morre no Senhor, Deus para, Deus olha, Deus cuida, e Deus vai receber no paraíso pessoalmente. Não tenha medo, tenha esperança. No versículo 19, vamos ver o que está acontecendo. Aqui a narrativa é que Maria estava noiva, era para se casar com José naquela semana, e de repente ela, naquela semana de festa de casamento, ela apareceu grávida. O casamento naquele tempo era algo que durava um mês. Não havia nem noivado. Quando a pessoa era prometida, ela já fazia um compromisso, já ficava noivo e já começava um período de festas. E José e Maria não estavam nem morando juntos.
Mas o noivado já é um casamento, já é um compromisso, que não pode ser dissolvido. É isso que às vezes a gente entende e explica aqui na igreja. Se você quer ter uma vida cristã, comece com um namoro cristão. Comece com um casamento cristão, um noivado cristão. Para não ter um casamento mundano, para não ter um casamento triste depois. É fácil casar, difícil é manter o casamento. Então nós precisamos voltar muitas coisas. Nós precisamos voltar muitas coisas. E aí, olhamos aqui, eu quero trazer algo importante para você. Nós vemos o versículo 19 que diz: José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha que texto interessante. José sendo justo, não querendo infamar, querendo deixar Maria secretamente. Ele estaria cometendo um crime contra ela, se tivesse feito isso. A Bíblia diz que José é um cara legal, justo, um homem bom, mas estava fazendo algo errado. Estava fazendo algo errado. O texto, se você for pegar nos manuscritos gregos, você vai entender que ele estava falando secretamente com as autoridades para fazer um divórcio, para fazer uma carta de divórcio secretamente com Maria. Não estava indo embora à noite. Deixar é divorciar. A palavra aqui é quase que repudiar. Por que José estava querendo deixar Maria? A pergunta é essa. Por que pessoas tentam deixar a igreja? Por que pessoas tentam deixar outras pessoas? Por causa de Jesus. Quando Jesus está no meio, Jesus traz à luz o pecado, o erro, e é difícil conviver com Jesus, porque Jesus denuncia. Quando Jesus chegou do outro lado de Gadara, falaram para ele: Senhor, já vem nos acusar, já vem tormentar antes do tempo. Jesus nem falou nada, os demônios já reagiam. Então uma das coisas que tem afastado as pessoas de Jesus, da igreja, de pessoas, é a ausência de Jesus em um coração, fugindo daquilo que o Senhor quer gerar. E se nós partimos do princípio que a igreja é Maria, está gerando Jesus, esperança para o mundo, a obra do Espírito Santo está fazendo com que Jesus venha surgir, e quando Jesus surge, vai nascer, Jesus vai reinar sobre você, Jesus vai mandar na sua vida. Seu domingo não é para você fazer outra coisa senão adorar Jesus. Sua oferta, seus dízimos precisam ser oferecidos a Jesus. Seus filhos precisam ser consagrados, precisa ser dedicado. Você agora precisa se batizar, você precisa adorar Jesus, precisa estar na presença do Senhor. Agora você não pode ter mais só a sua vida, você tem que ter a vida de Jesus. Isso incomoda. Por isso Jesus foi crucificado. Por isso, antes de Jesus nascer, já estava sendo perseguido. Herodes perseguia Jesus, porque Jesus incomoda. E aqui a humanidade de José, ele era perfeito. Eu e você queremos fazer tudo certinho, justo, tudo beleza. Mas se não tivermos o discernimento de saber o que está acontecendo com Maria, é obra do Espírito Santo, a gente vai começar a deixar ela secretamente. Ele estava pensando sobre isso, estava julgando ela. Por que José estava deixando Maria? Porque tinha pensado que ela tinha tido um caso com outro homem. Ele não estava acreditando que é obra do Espírito Santo. O milagre, o nascimento de Jesus é um milagre. Só o nascimento de Jesus converteria o mundo. Só o milagre de Maria, dando Jesus esperança, era para o mundo todo se converter a Cristo. Só isso basta. No entanto, as pessoas não acreditam em Maria e não acreditam em Jesus. E nós vemos aqui que nem José acreditava em Maria. Mas algo acontece. A Bíblia diz, numa outra tradução, que ele secretamente estava querendo separar dela. A palavra separar, mas queria fazer em secreto, para não difamar ela. Ele gostava dela, ele amava ela.
só que suspeitava dela. Então nós vemos aqui, estava julgando ela. E isso é muito importante, porque José, ele estava indo para secretamente com as pessoas, para negociar uma separação. E não era, estava indo embora, dormir, ia fugir, não era nada disso. Ele estava separando, foi nas autoridades secretamente, explicou a situação, para ter um apoio deles, para separar-se dela. E ele foi para falar o sentimento dele. Ele foi para falar, olha, eu fui traído. Mas eu gosto tanto dela, eu não quero que ela seja difamada. Então como que a gente pode fazer aí, algo para eu largar dela, ter minha vida secretamente? Quanta gente está planejando fazer isso secretamente? Quantas pessoas estão deixando Jesus secretamente? Já estão maquinando. Talvez essa pandemia foi uma desculpa para muita gente deixar Jesus. Nós vemos aqui nosso volume de membros na igreja. Quantas pessoas têm uma desculpa para isso? E o que acontece que eu vejo aqui, José falar dos sentimentos dele, e não do arrependimento. Nós fomos chamados não para falar dos nossos sentimentos, para falar como é que eu estou, como é que eu não estou. Não, nós fomos chamados para falar do nosso arrependimento. Então não fale dos seus sentimentos, fale do seu arrependimento, pois era isso que José deveria fazer, porque era ele que estava traindo Maria, era ele que estava traindo Deus, era ele que estava traindo o Espírito Santo, era ele que estava traindo um casamento e um filho, que Deus tinha colocado para que ele pudesse ajudar. Uau! Quantos de nós somos José? Quantos de nós querem cair fora, quando o Espírito Santo quer por responsabilidade? Quando o Espírito Santo quer que você cuide de algo que você fala, não é meu filho, não é minha responsabilidade, a vida das pessoas não são minha responsabilidade. Deus tem tantos filhos e nós não queremos cuidar deles. São os que Jesus ama. Então quero dizer algo para você. Não deixe Maria, não deixe a igreja, não deixe o Espírito Santo, não deixe a obra do Espírito Santo. Não deixe, não deixe. Não deixe a obra do Espírito Santo. Versículo 20. Enquanto ponderava, pensava, maquinava, ele imaginava, ele estava preparando. A Bíblia diz que nessas coisas apareceu um anjo do Senhor em sonho. Anjo significa servo. Talvez eu seja um servo de Deus falando para os irmãos aqui, falando para algumas pessoas que estão ouvindo agora. Nessa época de Natal, eu sou um mensageiro de Deus, um anjo de Deus, para dizer, não deixe Maria, não deixe o Senhor, a obra de Deus, a obra do Espírito Santo. Volte. E voltar não é estar só presente, irmãos, é coração. Não é só estar presente. Eu trabalho, os irmãos sabem, né, com educação, e nós temos muitos alunos, e nesse tempo de pandemia, remotamente, alguns distantes conseguem aprender, outros não, mas quando estávamos dando aula normal, nós temos 30 alunos numa sala de aula. Quando você entra para dar uma aula, nem todos estão presentes, nem todos estão comprometidos. Alguns querem que o professor falte. Às vezes a gente chega lá, professor, por que o senhor veio hoje? Ué, por que eu vim hoje? Porque eu estou bem, eu só não vinha se eu tivesse sofrido um acidente, eu tivesse, não queria que o senhor morresse, mas só não viesse. Às vezes a gente está assim, não quer que ninguém cobre nada, que ninguém fale nada, que ninguém diga nada, e eu faço o que eu quero, não quero dar, está errado. Está errado, mesmo que todo mundo faça, está errado. Está certo, mesmo que poucos façam. Não deixe Maria, não deixe a obra de Deus, ao que Deus colocou, porque vai nascer Jesus, a esperança para o mundo, para a sua família, para a minha família, é Jesus. Jesus é a salvação. Jesus é salvação. Hoje eu conversava com uma pessoa e ele falou o seguinte, para onde nós vamos? Eu estou preocupado com esse Brasil, estou preocupado com esses direcionamentos políticos, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando nos meus netos. Que mundo eu estou deixando, ajudando a preparar para meus filhos e netos?
cheia de violência, egoísmo. O Senhor fala tanto da figura de leão. Na Bíblia nós vemos a figura de leão e figura de ovelha. Nós vemos cristão com outro tipo de figura. Deus chamou você para ser como um leão, forte, batalhe, não fuja, mas seja como uma ovelha, humilde, manso, ensinável. Quando a gente vê a figura de Jesus lá em Apocalipse, que foi escrito por João, mas foi revelado por Jesus, e nós vemos a figura do leão, e olhei era o leão, olhei era o cordeiro, mas não está se tratando da imagem do leão. Jesus não vira bicho, mas está falando da garra. Jesus estava tão destemido para vencer, como um leão, ele estava tão forte. Não é um bicho, Jesus não virou bicho. Olhou uma ovelha, um cordeiro. Não é que Jesus virou um animalzinho sensível, frágil, é que Jesus ficou manso, humilde para o seu povo, perdoador, presente, amável. Não está falando só de uma transformação de característica, de visão, mas de comportamento, característica. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele virá como um leão, e não como um bicho. Tira essa ideia de bicho, senão a gente vai montar um zoológico. Não tem, Jesus como rei. Um leão não tem medo, ele enfrenta, ele tem ousadia, tem força, tem coragem. Quando ele anda, você percebe que ele não retrocede, ele não olha para trás. Que Jesus reine em você, sua esperança seja Cristo, e que esse Natal ele possa nascer em você, revelar em você. Como? Pelo Espírito Santo. Até Maria, das mais perfeitas mulheres, foi obra do Espírito Santo. Sozinho, eu e você não produzimos nada, né? Não fique pensando secretamente, não fique maquinando secretamente. Quando o Espírito Santo veio e falou e mostrou para José, então José, sabe o que José fez? Ele acreditou. Ele acreditou. Diz o texto que quando ele pensava em deixar sua esposa, versículo 20, em sonho um anjo do Senhor apareceu, José filho de Davi, não tenha medo, receber Maria, não tenha medo, não tema, receba, ela não fez nada de errado. Às vezes tem pessoas que só um anjo para falar para ele acreditar que Deus o ama, só um anjo mesmo para falar com ele alguma coisa sobrenatural, que ele precisa estar na igreja, que precisa servir o Senhor. Maria, com toda a santidade dela, não convenceu José. A religiosidade de José, a religiosidade de Maria, com toda aquela organização, não conseguiram convencer José. Maria amava José, José amava Maria, e o amor um pelo outro não o convencia de que ele deveria permanecer. Por isso, irmão, eu creio que só o Espírito Santo é que segura você. E a ausência do Espírito Santo, que você vai embora, porque você perdeu ele. E o Espírito Santo vem e sai de nós. E quando o Espírito Santo sai, a Bíblia diz que vem os demônios. E normalmente onde tinha 1 volta 7, onde tinha 7 volta 49. Onde tem 49, tem que pegar a calculadora. É muita gente. Por isso que é difícil quando uma pessoa se afasta, desvia de Deus. Muito difícil convencê-la. Porque ela fecha para o Espírito Santo, não há quem traga. Não adianta falar, pode chamar pastor, bispo, apóstolo, só o Espírito Santo. Se ela permitir. Irmãos, diz o texto, que quando o Espírito Santo falou com José, e José, então, recebeu, sem dúvida, ele amou, abraçou, eu acho que foi, ele falou assim, que alívio, que eu amo você, eu não poderia pensar que você estava nos braços de um outro homem, mas quando eu soube que você estava na sombra de Deus, eu tive paz. Então ele recebeu, e a Bíblia diz que ele não tocou nela, até que Jesus fosse nascer, né? Depois Jesus nasceu, foi crescendo,
Aí José, apaixonado por Maria, ele tem filhos com ela, como diz lá em Marcos. E com todo o direito, né? Senão você está criando uma verdade negativa para José. Ele não era casto, ele não era eunuco, ele não fez voto de castidade, não foi isso. E não tem nenhum problema. Então, quero ler o versículo 21. Versículo 21, o anjo disse para ele: ela dará à luz a um filho, e porás o nome de Jesus, porque você não abandonou Maria. É você, numa versão diz deverá. Deus dá uma ordem, é você que vai pôr o nome dele. O nome desse menino é você que vai pôr, e o nome dele vai ser Jesus, que significa Deus é a salvação. Mas sabe quem vai dar o nome? Você. Normalmente, quem colocava o nome era a família, colocava o nome de alguém muito parecido. E interessante que Jesus é a raiz, ou melhor, José, pai de Jesus, José, é a raiz do nome de Jesus. José, Josué, Joshua, Jesus, Yeshua, mesma raiz. Você conhecer a história do primo de Jesus, João, quando nasceu, Zacarias estava mudo, né? Velhinho já, surdo, e porque não creu ficou mudo. Por isso que quando a pessoa não crê em Deus, ela para de falar, fica muda. Ela fica muda, mas a atitude dela grita. Foi o que aconteceu com Zacarias. O homem que não acreditou em Deus, que a mulher dele, velhinha, ia ter um filho chamado João. E quando ele ficou mudo, nasceu o bebê, ele não podia falar, e foram perguntar para ele, qual é o nome que se dá à criança? Porque normalmente era o nome do pai. E o nome dele vai ser Zacarias. Aí, a Isabel falou, não, Deus não disse que é Zacarias. E ele mudo, escreve no papel, o nome será João. Uau! Então nasce João. E aí ele, por fazer o que era certo e crer, agora ele volta a falar. Então ele ficou mudo e depois ele voltou a falar. Quando João nasceu. Falando de Jesus, José, por aceitar, por acreditar, por confiar no Espírito Santo, amar Maria, ficar com Maria, permanecer com ela, Deus fala para ele, você vai dar o nome, e ele vai ser Jesus, e Jesus vai salvar o seu povo dos pecados dele. Deixa eu dizer algo, quando você permanece firme em Jesus, você irmão, quando nós permanecemos em Jesus, e deixamos Jesus nascer em nós, há uma promessa que Jesus vai nascer na nossa vida, Jesus vai nascer nos natais da nossa família, e vai salvar nossos filhos, porque Deus fala que Deus vai começar a salvar sua casa, José, seu povo, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Deus começa com eles. Quando você é fiel a Deus, quando você é firme em Deus, quando você escuta o Espírito Santo, Deus começa a salvar a partir da sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, e será salvo tu e tua família. Está escrito. Crer é obedecer. Crer não é só admitir que existe. E aí ele fala, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E eu quero concluir aqui. Quando José ouve o Senhor, aceita Maria, parecia humilhação, parecia que ela tinha abandonado ele, que tinha feito coisa errada, mas isso era uma suspeita errada dele. Graças a Deus, ele ouviu o anjo. Agora Jesus nasce, Jesus surge, Jesus salva, Jesus perdoa os pecados, e agora Deus será conosco. O nascimento de Jesus é uma declaração de que agora nós não estamos só. Agora, com Deus, nós estamos com Deus. Então nós gostamos de falar Emanuel, Deus conosco está. Eles não falavam essa palavra,
Essa palavra Emanuel não era comum. Não, eles não se aplicavam essa palavra porque eles nunca colocavam uma coisa que não era verdade, que não era verídico. Se aquele filho se chamava Elias, era porque ele se movia no poder de Deus. Se aquele menino chamava Samuel, é porque ele era um testemunho que Deus ouvia a oração. Se aquele menino chamava Zacarias, é porque Deus estava ouvindo sua vida, ou Deus estava tendo uma aliança com ele. Todo nome significava algo. Assim, quando eles começaram a chamar Emanuel, Jesus, o Salvador, significa Deus está conosco. Agora, irmão, por causa de José, por causa do teste dele, Deus está conosco. José não desistiu de Maria, por causa da intervenção de Deus. Irmãos, não rejeite a obra do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo está fazendo coisas que a gente não entende. Coisas que a gente não entende. O Espírito faz coisas que a gente não entende. Sabe de uma coisa? O Espírito vem para nos corrigir. O Espírito vem para nos corrigir, para nos salvar. Muitas vezes nós damos ouvido para o diabo, porque na Bíblia, o diabo vem para ajudar. Não estou falando errado não, você ouviu bem. O diabo aparece para ajudar. E muita gente quer ajuda que o diabo oferece. Quando Jesus foi tentado por ele no deserto, a primeira coisa que ele quis fazer é ajudar Jesus. Jesus, você merece comer pão. Manda as pedras se transformarem em pães. Eu vou ajudar você, Jesus. Se joga daqui, porque os anjos darão ordem para te livrar. Deus vai te livrar. Vou te ajudar, Jesus. Tudo te darei, se prostrado me adorares. Ele vem para ajudar, para dar uma ideia. Quando ele surge para falar com Eva e Adão, ele fala para Eva, ó, eu vou ajudar você. Come essa fruta e você vai ser igual a Deus. Você vai ser igualzinho a Deus. Vai ser conhecimento do bem e do mal. Quer ver outra coisa? Quando Jesus estava sendo capturado, para ser preso, para ser capturado, ele fala para os discípulos, olha, vão prender o pastor e as ovelhas vão espalhar. Eles vão me levar para o matadouro. Aí Pedro falou, Senhor, nunca permitirei que isso aconteça. E Jesus falou assim, afasta-te de mim, Satanás. Satanás, na pessoa de Pedro, se levantou para ajudar Jesus. Cuidado quando Satanás se levanta para ajudar você. Com pessoas que acham que estão te ajudando, quando endossa seu pecado, seu erro, sua falta. Isso é uma ação satânica, não é de Deus. Pastor, quando eu sei quando é que Deus vem? Quando chama você para o arrependimento. Quando chama para você, não deixe Maria. Quando chama você, fala, não abandone. Quando Deus chama a sua atenção e fala, crê juízo, rapaz. Crê juízo, menina. Obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Honra seu casamento. Estamos comemorando o Natal. Ele é esperança. Deus pode curar seu casamento. Deus pode mudar um casamento. Mas faz 4 anos que está ruim meu casamento. Faz 4 dias que Lázaro morreu. Já fede. Talvez tem lares, relacionamento que está fedendo, é verdade. Mas Cristo restaura. Eu prefiro a atenção, a correção de Jesus, do que a ajuda do diabo. Se você fizer uma pesquisa na Bíblia, você vai ver que o diabo vem para ajudar. Estranho? Você nunca prestou atenção nisso? E por isso nós temos hoje uma igreja que só quer ajuda, não quer se arrepender. Só quer que pessoas entendam ela. Ela não quer entender a obra de Deus, não quer entender Maria, não quer entender que Deus atua de formas diferentes, de coisas estranhas. Como é que uma mulher ficou grávida? Ela teve um caso. Não. É você que pensa mal, você que é malicioso, você que anda demais com Satanás. Eu vou dar uma ajudinha. Não. Eu vou confiar em Deus. O que decide a nossa vida são escolhas. A Bíblia diz que é só 2 caminhos: maldição eterna, salvação eterna. Vida ou morte, nós vamos escolher. Mas nesse Natal, eu quero pregar, Jesus é a esperança. Mas Jesus vem pelo Espírito Santo. Não tem alegria,
não tem sino de Natal, não tem anjos cantando, não haverá presépio se o Espírito Santo não estivesse atuando. Que o Senhor abençoe nossas vidas, cada pessoa aqui seja cheio do Espírito Santo, e Ele possa gerar Jesus dentro de você, para ser luz e sal da terra, e não para ajudar. Jesus veio para salvar e tirar o pecado. Jesus veio para salvar e tirar o pecado. A palavra salvação é libertar, tirar as correntes. Ele não veio para dar papinha para você, acorrentado por seus vícios, por suas práticas, por suas faltas. Isso aí é verdade. Isso é o Evangelho. Este é o Evangelho. Mas somos cristãos. Não é só boas novas que faz de nós seguidor de Jesus, mas a coragem de carregar a cruz e falar a verdade. Que Deus abençoe a igreja, os irmãos que estão aqui. Você que está nos ouvindo, espero que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo. E não deixe a obra de Deus. Não deixe Maria. Não deixe secretamente, não fique pensando. Não deixe, porque Deus está falando com você. Eu sinto que sou um anjo de Deus falando com muita gente aqui, profeticamente. Eu quero dizer algo que estamos sentindo nesses dias. Se não acontecer muito próximo, nós já estamos tendo sinais muito claros da vinda de Jesus. O arrebatamento da igreja só acontecerá depois da vinda de Jesus. Tem muita gente que quer puxar o carro, não quer ver a conversa de Jesus que vai ter comigo, com você e com esse resto do mundo aqui. Mas Jesus vem para reinar, está escrito, vai destruir o inimigo e vai reinar 1000 anos. E tem muita gente que acha que vai ficar cantando aleluia no céu. Nós precisamos voltar para a Bíblia, ler a Bíblia e buscar a revelação do Espírito Santo. O ano que vem nós vamos ensinar os irmãos, vamos entrar aqui num texto bíblico, vamos começar a ensinar Apocalipse, ensinar escatologia, que é estudo dos últimos dias, muito importante e necessário para a igreja, que está quase analfabeta nessa área, né? E eu não falo só a igreja nossa aqui, o mundo todo, a igreja, eu creio que muita gente tem muita confusão sobre isso, e quero que vocês agora, feche os olhos, você em casa, feche teus olhos, deixe o Espírito Santo agir. Deixe o Espírito Santo, porque é Ele que gera Jesus. Gênesis capítulo 1 diz que a terra estava sem forma e vazia, havia um caos. Nossa vida está um caos, cheio de mentira, cheio de engano, cheio de malícia, cheio de maldade, mas o Espírito Santo pairava, significa gerava ali, transformava sobre a face das águas. Deixe o Espírito Santo parar em você, porque Ele vai mudar a ordem do teu mundo e da tua vida. Deixe o Espírito Santo agir. Sem o Espírito Santo, Maria não poderia ter filho de Jesus, não ia nascer de Maria. Sem o Espírito Santo. E se José deixasse Maria, José estava deixando a bênção, o perdão, a salvação de sua casa, do seu povo. Que Deus nos livre de abandonar e deixar Cristo e sua igreja. Que Deus nos perdoe por pensar como José, mesmo secretamente, esta área. Senhor Deus e Pai, abençoa a igreja, abençoa meus irmãos, as pessoas que nos ouviram nesse instante, possam ser, a Deus, tocada e abençoado pelo Senhor. E minha oração é para que eles não impeçam, eles não interfiram na ação do Espírito Santo e na obra do Senhor, nas famílias, nas casas, na igreja. Que a gente não possa ser tão humanizado como José, de querer secretamente deixar, parar e fugir, cancelar, deixando Maria, que não sabia o que ele estava pensando. Deus, que Maria e José possam conversar, possam se abrir, possam crer que o que acontece é obra do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, sua igreja, nossa comunidade aqui, toda a igreja do Senhor neste planeta.
abençoe a nossa cidade, nosso estado, nosso país, abençoe essa terra, Deus, que não tem, ó Deus, carinho por sua obra, por Maria, por José, tampouco por Jesus. Deus, tem misericórdia. Pai, eu quero pedir que o Senhor possa nascer através da nossa vida, para levar esse Senhor, esse Cristo, esse Salvador, para todo canto da terra. Que cada irmão possa orar desta forma, que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, possa nascer em nós, possa ser gerado em nossas vidas, possa andar, viver, falar através de nós, para que o Senhor seja conhecido por todos. Abençoe as mãos que nos ouviram pela internet, todos os nossos amigos, familiares e lares, nossos irmãos que estão presentes aqui. Nós pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém, amém. Fica conosco com louvor. Nilton e o Wes vão ministrar um louvor, e terminando esse louvor, eles vão encerrar para nós. E quero convidar você amanhã às 18h30, nós vamos estar aqui celebrando sobre Natal. Nossa esperança é Jesus. Natal significa esperança, porque no Natal que Jesus nasceu, obra do Espírito Santo. Deus te abençoe. Irmãos, vamos ficar em pé um pouquinho enquanto eles ministram. Deus sempre presente. Depois nós vamos orar com vocês. Meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Reconhecemos que Tu és Deus Emmanuel, que o Teu Espírito foi enviado aos nossos corações, e Tu és a esperança, Senhor. Tu és a esperança a todos nós. Nós confessamos, nós Te agradecemos e dizemos que a nossa expectativa e o nosso futuro a Ti pertence, Deus. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja, tenha uma boa noite. Amanhã estaremos aqui novamente. Deus abençoe.